A gota é quando o ácido úrico ultrapassa os 7 miligramas por cento, né? E então, nesse caso, vai a 8, 10, o ácido úrico se cristaliza dentro dos tecidos sob forma de agulhas, e é por isso que é tremendamente doloroso. E no caso, a autohemoterapia vai fazer com que esse corpo estranho, no caso desses cristais, na realidade são vistos pelo sistema imunológico como um corpo estranho. Então ele vai tratar de retirar, de eliminar esses cristais que estão dentro dos músculos e produzindo dor, né? Os casos de hepatite C vêm se dando muito bem com a autoemo. As provas de atividade hepática muito boas, sempre normais, mas o vírus, os marcadores de vírus permanecem. Mas isso vai permanecer o resto da vida. 95% dos casos de hipertensão são hipertensões chamadas essenciais. É o nome que a medicina dá quando não existe uma causa definida. Não se sabe o que é. Sabe-se que tem muita relação com o lado emocional. Muito. É a hipertensão essencial. E que a grande maioria, existe um número muito pequeno, parcela pequena, que é a hipertensão renal, uma substância que produz hipertensão, que se chama renina, e existe outro número de hipertensos, que é devido ao sangue circular mal, por estar com excesso de gorduras no sangue, colesterol, HDL, LDL, o ruim, né? Colesterol e triglicerídeos muito altos, então há uma hipertensão porque o sangue circula com menor velocidade. Mas, de qualquer maneira, a autohemoterapia funciona muito bem porque vai atuar numa área do sistema nervoso que é a área do sistema nervoso autônomo. Ela harmoniza o sistema vago-simpático e com isso ela dá uma tranquilidade maior às pessoas. As pessoas tensas tendem a ser simpaticotônicas e isso causa contração vascular. Isso favorece a hipertensão. A autoemo vai manter sob controle a pressão, mantendo o equilíbrio correto entre o sistema vago, que dilata os vasos, e o sistema simpático, que contrai. Isso é uma outra ajuda, junto com outros recursos, não sozinho, o autoemo, mas já é um auxiliar. E o HPV, que agora está muito frequente no colo do útero e tudo, eu ainda não tenho experiência porque eu não sou ginecologista, mas eu acho que valeria, porque a autohemoterapia, como atua de modo geral contra vírus, e o HPV é um vírus, eu acho que deveria também ser usado. Mas só que isso aí os ginecologistas é que teriam que fazer a experiência e introduzir isso numa prática comum, se funcionasse bem, como acredito que deve funcionar, porque funciona em outros vírus, não será nesse que será diferente. O único caso que eu tive de ictiose, de tratamento de ictiose, não foi uma cura rápida, não. Levou mais ou menos um ano para a pele dele mudar completamente e deixar de apresentar aquelas, como se fossem escamas de peixe, e a secura também da pele, que era muito grande mesmo, dava uma aflição, ele sentiu um prurido, uma coceira terrível, ele não podia se controlar, e ele era um auxiliar de enfermagem, isso prejudicava o contato dele com os pacientes ficavam com medo dele. E com esse tratamento, com a autohemoterapia, ele foi gradualmente melhorando. É verdade que eu dei também vitamina E, remédios que atuaram na pele, vitamina A, mas o que realmente atuou foi a autohemoterapia. Foi o mais importante de todo o tratamento, foi a autohemoterapia. Dei minerais também para ele,
porque a pele dele não tinha vitalidade nenhuma, era uma pele ressecada, como se fosse estrias, toda ela estriada, e com aqueles relevos, que é como se fosse escama de peixe. Tem uma paciente, essa moça, eu tratei de lúpus. Ela não podia, não tinha condições de trabalhar, nem de fazer nada. Ela sofria de lúpus. Eu digo ela sofria, não, ela sofre, mas não tem sintoma mais, não tem nada, como se estivesse curado. Na miastenias graves, eu tenho uma paciente que tem a minha idade, foi diagnosticado miastenias graves em 1980, no Instituto de Neurologia, na Avenida Pasteur. E foi dado, como não tendo nada a fazer, porque nada se fazia mesmo. E ela vem fazendo autoimunoterapia desde 1980. Ela é a única sobrevivente dos diagnósticos feitos da miastenias graves, todas as pacientes que tinham miastenia grave, na época que ela começou, em 1980, não existe nenhuma viva. Só ela. Isso 24 anos depois. Em 1976, o Dr. Floramante Garofalo, um ginecologista, então ele já estava aposentado, tinha 71 anos, ele chega se queixando de uma dor, uma dormência que ele estava sentindo na perna, quando caminhava, fazia uma caminhada de 100, 200 metros, tinha que sentar na rua, no meio fio, porque não conseguia mais andar. E eu então disse para ele, olha, Garofalo, você tem que ser examinado por um angiologista, e nós temos um excelente aqui, chama-se Dr. Antônio Vieira de Mello. Então, ele vai ter que examinar essa perna. Ele examinou, primeiro com o aparelho, e disse, há uma obstrução na sua coxa direita, na parte média da coxa direita. Aí fomos para o raio-x, fez a arteriografia, ele tinha 10 centímetros de artéria entupida. Aí então, foi dito a ele, pelo angiologista Antônio Vieira de Mello, olha, só há uma solução, fazer uma prótese, tirar essa veia, essa artéria, esses 10 centímetros, e substituir por uma prótese de material plástico, né? Chama Dralon, uma coisa. Ele aí diz, o Garofalo rindo, disse, não, a mim você não vai fazer isso não, quem vai me curar é a autohemoterapia. E me pediu que eu aplicasse nele. Ele trazia, cada 7 dias, trazia uma seringa já tudo preparado, e eu fazia a aplicação da autohemoterapia nele. No fim de 4 meses ele me disse, olha, não sinto mais nada, estou bom. Eu digo, mas o doutor Antônio Vieira de Mello é que tem que dizer, te dar alta, né? Dizer se você está bom ou não. E fomos para o raio-x, e quando foi feita a segunda arteriografia, não havia mais obstrução alguma. E assim ele viveu, nós conhecemos ele até com 90 e tantos anos, aqui, passeando aqui nessa rua, na General Roca, aqui na minha casa. Ele morreu com mais de 95 anos. A autohemoterapia eu usava para reduzir o tempo de cura, por exemplo, de uma pneumonia. Dava o antibiótico e usava simultaneamente a autohemoterapia. Com isso, eu conseguia reduzir, primeiro, a quantidade de antibióticos, que a pessoa não precisava tomar tanto antibiótico. E o tempo de cura se acelerava, porque o antibiótico fazia uma parte, quer dizer, paralisava a reprodução dos micro-organismos, dos micróbios, e a autohemoterapia estimulava os macrófagos a devorar esses micróbios. Então, complementava a ação um do outro, né? E com isso eu tive um resultado muito bom, em pneumonias até duplas, graves e tudo, conseguia resolver os problemas. A púrpura trombocitopênica, a autohemoterapia, no caso da púrpura, foi o seguinte, essa moça começou a sangrar, gengivas, sangrar, até pelo ouvido, otorragia, e então o médico lá de Visconde de Mauá
quando viu que ela podia morrer ali, mandou para Resende. Em Resende, mandaram ela para um hematologista em Volta Redonda. Lá ele constatou que ela estava só com 10 mil plaquetas, quando o normal varia de 200 a 400 mil plaquetas. E que então começou o tratamento com cortisona em altas doses, 100 miligramas de meticortem por dia. Uma dosagem brutal. Realmente, as hemorragias desapareceram, as plaquetas subiram para 150 mil, e assim ela teve 6 meses tomando cortisona, meticortem. No fim de 6 meses, não funcionou mais a cortisona, mas a cortisona tinha feito ela inchar, não vou dizer engordar, inchar 40 quilos. Então ele substituiu a cortisona, que já não funcionava mais, e as plaquetas desabaram de novo, vieram para um número mínimo, então substituiu por 2 medicamentos que se usam como quimioterápicos em câncer, Enduxan e Metoxat. Aí as plaquetas subiram de novo e voltaram ao normal, por 2 meses. No fim de 2 meses também não funcionou. Então o médico encaminhou para um cirurgião que iria tirar o baço dela, porque as plaquetas são mortas no baço. Por algum motivo que a medicina ainda não sabe, elas não são reconhecidas como próprias, e o baço mata essas plaquetas com 1 dia de idade, quando elas devem viver 5 dias. E aí a medula óssea não tem a capacidade de repor essas plaquetas que são mortas no baço muito jovens. Então, a solução que se encontrou foi fazer esplenectomia, tirar o baço. Mas ela quis saber, ela é uma moça de 20 e poucos anos, com filho ainda com 1 ano e meio, qual era a esperança dela, vamos dizer, se havia certeza de cura. E o cirurgião foi muito honesto para ela. Disse, olha, só há cura se o fígado substituir a função do baço. Senão, a senhora não vai ter uma vida que preste e vai durar pouco. Ela então decidiu não fazer. E foi lá, voltou para Visconde de Mauá. E eu mandei ela fazer a autohemoterapia. E no fim de 6 meses ela estava boa até hoje. Depois disso teve mais 2 filhos e com o seu baço, não teve que fazer esplenectomia. Minha vizinha lá de Visconde de Mauá, que tem uma casa lá, ela teve uma doença que ia cegá-la, ela teve toxoplasmose e já estava com 20% da visão. E então, um dia, uma amiga dela nos encontrou na estrada e contou a história, e eu, então, prescrevi a autohemoterapia para ela. Ela, por conta dela, quando viu que melhorava, ela aumentou de 10 para 20 ml. Tomava 10 em cada análise, 20 ml. E ela recuperou 80% da visão. E ela até hoje faz. Isso já tem mais de 10 anos, ou bem mais, né? O único benefício que eu notei no vitiligo é que o vitiligo, essas manchas aumentam muito nas fases depressivas das pessoas, quando ficam tensas, muito tensas, elas pioram. Porque o vitiligo não se sabe até hoje realmente o motivo de ocorrer essa falta de pigmentação. E a autoemo, pelo menos, equilibrando o sistema neurovegetativo, ela já evita essas recaídas, essas fases ruins em que há um aumento muito grande das manchas de vitiligo, mas não vai curar vitiligo, não vai ter nenhum efeito de cura. A autohemoterapia também é usada em veterinária. Se usa em vaca que tem uma doença vírus que chama-se figueira, como verrugas que nascem no focinho da vaca, e que realmente prejudicam muito, muito a vaca, aplicando a autohemoterapia que eles fazem com 20 ml na vaca, em 2, 3 dias cai toda a figueira, cai todas aquelas verrugas que a vaca tem e desaparece tudo.